E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para corrigir os 20 testes de tema dessa semana, 21 até o 40, começando, já te digo, na página 30 e... 30, né? Exatamente, 31. Vou já compartilhar a tela com vocês. Estamos aqui no miolo do livro 1, tela compartilhada, começando no teste 21. Vou começar com alguns testes da URGS em que o enunciado pode te enrolar um pouquinho de leve, mas tem que tomar cuidado, tá? Qual é o gabarito da 21? Letra D. Por que é letra D? Olha bem. Vamos tirando os acentos, eu sei que tu já fez, né? Então não vou ler exaustivamente aqui, mas vou te dizer o que eram as armadilhas, que tu deve estar preparado. Era para tirar o acento e ver se mudava ou não mudava a pronúncia da palavra, né? Como é que é a palavra média sem acento? Medir, distância, distancia, e tem a mesma pronúncia. Aí tu pode me dizer, tá, mas tu ensinou que fica no singular. Mas a pergunta era só da pronúncia. Pronúncia e nada mais. E árvores vira um negócio estranho chamado arvores. Tem um verbo. Arvores, de se arvorar, significa falar bem de si. E a palavra culta para dizer se gabar. Vocês conhecem a expressão, né? Se gabar, por exemplo, também existe se jactar. Jactância é a pessoa que não é modesta, ok? Português tem um vocabulário proscrito, mas existe a palavra servorar e servores, tá? Não te arvores tanto. Então ali ficamos com letra D, né? Olha 22, a 22 vai dar a letra A. Então olha bem como é que é a análise, tá? Tem assim, ó, a pergunta qual é? Eu quero a palavra que mudou a sílaba tônica, ok? Então em tese, eu tenho teses no plural. Porque a pergunta era essa, pluralismo e muda a sílaba tônica. As duas versões paroxítono. Nasal, nasais, oxítono. Corrupção, corrupções, oxítono. Agora, português e portugueses muda a sílaba tônica, né? Mas, olha bem, tá? É a mesma sílaba tônica. Muda a posição. Em português é oxítona e português é paroxítona, mas a sílaba tônica é a mesma. Essa é a sacanagem. Tá, mas caráter e caráteres não é a mesma coisa? Não, por quê? Porque, olha só, o plural de caráteres não é caráteres, o plural é caracteres. É uma palavra que tem plural irregular. Tem coisa conteudística da URGS, né? Existe caráter na biologia cujo plural é caracteres. Aí a sílaba tônica muda, tu vê que a posição é a mesma, é paroxítona. Mas em caráter é orar, em caracteres é o té. Então muda a sílaba tônica. Vocês entenderam? Tá, mas e no sentido da biologia ter um bom caráter? Aí não tem plural. Ela tem um bom caráter e eles têm um bom caráter, beleza? Por isso que ficamos com a letra A. Em ambos os casos, a palavra é paroxítona. 23 a gente fez na aula, né? Só vou revisar aqui rapidinho como é que é. Como é que são essas palavras sem acento? Agencia, muda a posição, e muda a pronúncia, o A sem crase é só artigo, deixa de ter a preposição ali, acumulo, mas na letra E, cara, hábitos não existe. E aquele S ali que botou, né? Existe hábito e eu habito, mas não habitos. Ok? Malandrinhos, né? Se eu colocasse o S no acúmulo, seria a mesma coisa, né? Existe acúmulo e acumulo, mas não existe eu acumulos. Beleza? 24. Cara, essa questão 24 é muito engraçada, porque crianças têm facilidade de fazer, né? Quando elas estão aprendendo fonética pela primeira vez e gostam de brincar com a pronúncia, elas entendem, tá? Eu não, se eu tirar o acento de aristocrática, ela não pode ser oxítona, porque o oxítona terminado em A tem acento, tá ligado? Para a palavra aristocrática estar sem acento, ela teria que ser paroxítona. Aristocratica, paroxítona terminado em A. Só com pronúncia aberta, não, é o acento agudo que faz a pronúncia aberta. Inevitável com pronúncia nasal, não, é o tio que faz a pronúncia nasal. Tirar o acento não vai gerar nasalidade. E ficamos com a resposta letra D, né? Econômico seria justamente econômico, porque seria um paroxítona terminado em O, então não poderia ter acento. Enquanto econômico é para paroxítona. E se fosse oxítona, teria que ter sido com flexo no O, que seria um oxítona terminado em O. Beleza? E a mais absurda é a letra E. Porque se tu marcou a letra E, pensa bem, rachou. Porque como é que vários sem acento vai ser para paroxítona se todos têm que ser acentuados? Bingo. Beleza? 25 a gente já tinha feito, causou polêmica já na correção essa semana, quando eu antecipei essa questão, porque Lívia tem duas sílabas, o problema é a separação silábica. A aula teórica da semana que vem, te liga. Lívia paroxítona, terminando de tongo. Lívia, duas sílabas. Como é que é? A resposta é letra A, episódios. Episódios. Aqui, paroxítona de tongo. Aí a regra do hiato, como reúne a regra do hiato também. É o I acentuado, o U acentuado.
Herói é ditongo tônico aberto. Ó, não confundam as duas regras. É o paroxítona terminando em ditongo. Então a sílaba tônica está na penúltima posição e a palavra termina em ditongo. O ditongo tônico aberto é ele que recebe o acento. E são só 3 ditongos: El, R e Oi. E nós é monossílabo. Tranquilo? Então, agora, questões ainda mais conteudísticas aqui a partir da 26. Vamos ver. Olha só. 26.1. O zoólogo recebe acento gráfico devido à presença do hiato. Realmente tem essa regra. O acento ali é para paroxítona, errado primeiro. Se raiz fosse para plural, seriam cada as mesmas condições de acentuação de babuíno, regra do hiato nos dois, né? Raízes, babuíno, como saída, certo? A segunda. E dúvida sem acento, fatalmente seria duvido. Letra D aí, tranquilo, né? Só a primeira que tentou te enganar. 27. Vamos ver o que acontece a 27. Quais são as palavras que deveriam ter acento? Duas palavras que devem ser acentuadas. Na letra A tem acento em ruído. Na letra B tem acento em fluíam. Na letra C tem acento em tem e através, que é a resposta, então. O acento do tem é o diferencial, né? E através é o que se determinado em E. Na letra D, não tem acento. Tá, mas e o tio, como acontece na C? Tio não é acento, é sinal. Ok? E na letra E, álbum tem acento. Então, isso é tranquilo. 28. 28 mostra aquela acentuação dos verbos que nós mencionamos, né? Eu quero aquela que tem erro, tá? Ficou direto o erro. Então, por que o erro é a letra C? A gente fez essa questão também na aula. O acento diferencial em advém, né? É vantagens, advéns de um harmonioso relacionamento. Com vantagem está natural, o acento tem que ser circunflexo. Ok? Muito bem. Tu vê que na letra E tem aquele acentinho dos verbos ali, né? Do concluíram. Eterno acento da regra do hiato, né? Vamos ver agora a 29. Eu quero saber onde é que tem erro de acentuação. Vamos no erro direto, tá? 29. Tá aí. No final matei já a charada falando do verbo, né? É o it saíram, né? Olha bem, fez as suas posições, de tom correto, saíram. São 3 sílabas, o it tá no hiato. Acento obrigatório. Beleza? Regra do hiato com verbos conjugados. Essencial. 30. Eu quero saber onde deveria ter um acento agudo, com exceção de qual alternativa? Na letra A, reúne. Na letra B, mantém. Ah, mas já está ali, tá? Mas é para ter, né? Sei lá o que o examinador pensou. Na letra C, não tem razão para acentuar, tá aí a resposta, porque evolui e não evolui. É o homem evolui, não o homem evolui. Não está em ato, não pode ter o acento. Na letra D, influíram, regra do hiato associado ao verbo conjugado. E na letra E, constrói, que é o tom tônico aberto, posição oxítona. 31. Quais são as mesmas regras ali na 31? Tranquilinho ali, né? País é a regra do hiato, então tem que ser ou viúva, ou egoísta, ou proíbe. Agora, tem com acento circunflexo, é só acento diferencial, então só pode ser Equador. Beleza? Tá, mas e 3, é monossílabo, não tem nada a ver, correto? Nada a ver. E também é o que cita no terminado em E. Ó, onde o cara mete, olha 32, onde o cara meteu o acento diferencial, só pode ser acento diferencial, né? Aquele vem na primeira alternativa, vai dar B ou C, não tem mais como fugir daí. Tá, e pecuária, paroxítona de tongo. Então ainda sobra a sede própria. E conteúdo que é regra do hiato só pode ser faísca. Aí o gabarito é B. Tranquilo? Como nós já mencionamos várias vezes, para as provas conteudísticas, e nelas eu encaixo a URGS, não adianta saber se tem acento ou não, a pergunta não é sobre isso. A mesma coisa vai servir, pessoal, vocês já devem estar ambientados com as outras perguntas da URGS, por isso que esse ambiente de análise que nós estamos criando aqui é interessante. Não é só para acentuação. Na maior parte das vezes eu não quero saber se tem ou se não tem acento, se tem ou se não tem vírgula. Eu quero saber por que tem. E aí que bicho pega. Olha a número 1, raiz e país no singular conservam acento. Não. País está com S, raiz está com Z. Lembra como é que é a regra de hiato? O I e o Z tem, perdão, o I e o U tem que estar sozinhos ou com S na sílaba. Então, raiz, por exemplo, ou juiz não vão ter essa acentuação. Na 2, aquela eterna dúvida, não? Estratégia, herói e critério são acentuados pelo mesmo motivo. Não, qual é o diferente herói? Estratégia e critério, o que são? Paroxítonos terminados em ditongo. E herói é o ditongo que é acentuado. Nota a diferença.
Em estratégia e critério, o acento está na outra sílaba. Em herói, está na sílaba do ditongo, né? E tá por da C, né? História sem acento, aí a questão exagerou um pouquinho. Forma um verbo que é historiar, que significa contabilizar, fazer o histórico. Era muito pouco usado, né? Tá, vamos ver agora 34. Cenário alternativo que a palavra destacada ou popularizada tem a sílaba tônica deslocada. Pergunta como da outra, né? Em país, a sílaba tônica é o is. Agora, quando fizer países, essa sílaba que era a última passa a ser penúltima, porque o S se separa em função do plural, que oxítona vira paroxítona. Beleza? Em todas as demais, o acento permanece na mesma posição e a sílaba tônica segue paroxítona. Sempre em ditongo, o plural não altera, por isso o gabarito é C. Beleza? Então, área 35. Fizemos já na aula também, né? Forró é oxítona, ciúmes é regra do hiato, operária é paroxítona de ditongo, época para paroxítona e já é monossílabo, né? Então, o que mata, por exemplo, na primeira coluna, todas podiam ser resposta. Na segunda, D e E estão fora. Pela terceira palavra, C está fora. Pela quarta palavra, mártir está fora, gabarito é B. Não se enganem com a letra E, né? Que até não é monossílabo, sim oxítona. Olha a 36. Aqui o cara faz uma pergunta mais exaustiva, né? Ele quer alternativa que nenhuma palavra acentuada em função dos princípios que estão colocados ali, né? Ele fala sobre paroxítonas, proparoxítonas e regra do hiato. Então, na letra A tem paroxítona de tongo, na letra B tem proparoxítona, árvore, né? Na letra C tem regra do hiato em saúde, na letra D, 2 paroxítonas de tongo e regra do hiato. Na letra E, o monossílabo que mata a questão, beleza? Só trabalhar. Para 37. A gente vai ter uma situação de linguagem de novo. Ele te dá uma regra e um exemplo dessa regra. E ele quer uma, como é que eu posso te dizer, discrepância entre os dois. Então, primeiro, acentuam-se oxidacionais em A? Sim. E jacarandá é oxítona em A? Sim. Beleza. Não se acentuam os peroxidas cuja terminação é ens, certo? Itens, não tem acento. Eu quero acentuar quando eles não terminam, não é ens. Todo o tônico recebe acento agudo, mas da onde, cara? É só da regra do hiato. A regra em si está errada. Eu preciso dizer que é tônico precedido de vogal e sozinho na sílaba. E Bauru não tem acento. Ali está tudo errado, correto? Na D tem o acento diferencial. Na letra E tem paroxítona que não termina em ens. Beleza? Ficamos com C. 38. Falou com relação ao princípio gráfico, exemplificação na alternativa. É a mesma coisa que a 37, né? Eu quero alguma discrepância, né? Proparoxítonas na A, lâmina e líquido correto. Oxítonas em E são acentuados, você e café, perfeito. Timbre aberto, time fechado, mas é a mesma regra. Acentua-se a base do ditongo tônico aberto na última ou única sílaba, perfeito. Heróis e dói, oxítonas monossílabos. Não se acentua os oxidrosienses, perfeito. E não se acentua os oxidrosienses em U. A regra está certa, só que Baú e Grajaú são regra do hiato. Então são acentuados. O exemplo estava errado. Beleza? Outra questão tradicional no 39, hoje tem erro, ok? Cara, tu podia ter feito essa análise até para o paralelismo. Então, por exemplo, os céus e existência estão corretos na A, cósmico também, pseudônimo também, lê oxítona em E, vê oxítona em E. E na letra Equador, o cara usou aquele C, que eu não sei se tu vai te lembrar, esse C é o imperativo do verbo ser. É como dizer seja, que é para você, mas ser é para tu. Mas tu notou que ele usou duas vezes aquele ser, mesmo que tu não conheça, o cara te deu uma margem para acertar pela lógica. Aquele ser não é conjunção C que não tem acento. Mas mesmo que tu não soubesse, ele usou um com acento, ser humilde, e o outro sem acento. Não, só um pouquinho. Mesmo que eu não conheça a palavra, e se eu estou reconhecendo que ela é a mesma nas duas incidências, ou as duas têm, ou as duas não têm. Ok? Então o gabarito é Equador. E tem. Deveria ter em ambas. Ok? Muito bem. Tá, agora eu quero saber essa questão 40, como é que foi, porque ela está além dessa atenção. Qual é o foco dela, na realidade? É muito mais concordância verbal, tá ligado? Porque você está vendo que eu estou mudando ele de circunflexo para agudo, agudo para circunflexo. Então vamos ver se identificou bem a resposta da letra A.
Por que o primeiro é acento agudo? Porque o sujeito é singular. Quem é o sujeito da primeira? Cada qual. Cada qual faz como convém a si, singular. O que contém esses frascos? Olha só, é o que contém ou os frascos que contém? Na ordem, esses frascos contêm o quê? Então, acento circunflexo, sujeito plural. Nesse momento, os teóricos revêm, aí é tranquilo, não tem acento mais, e eles provêm também, não tem acento mais. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, olha só, se vocês ficaram com dúvidas aqui, e devem ter sobrado alguns problemas, em especial divisão silábica, tonicidade, timbre. Opa! Que são justamente os pressupostos que eu mencionei no início da primeira aula, correto? Nós vamos ampliar a chance de acertar mais essas questões, ter mais segurança, inclusive para quem faz provas ainda mais conteudísticas, a partir da aula da semana que vem. Fonética, com encontros vocálicos, de tom tritongo hiato, separação silábica. Tranquilo? Aí valeu. Vamos ver vocês por aqui. Até a próxima.